Hoje, o tema do nosso café é super importante. E ele, na verdade, é uma continuação desse vídeo que está aqui, onde a gente abordou sobre a colposcopia e quando que ela é indicada. Agora a gente vai falar sobre os tratamentos diante dessa colposcopia alterada. A gente sabe que deu preventivo alterado, teve que fazer a colposcopia, gera uma ansiedade, gera medo, e saber quais as opções de tratamento que a gente tem para fazer é muito importante. Meu nome é Bruna, sou médica ginecologista aqui na Clínica Casa, especialista em patologia do trato genital inferior e colposcopia. E meu nome é Julie, também sou ginecologista, especialista em patologia do trato genital inferior e colposcopia aqui na Casa. Então, recapitulando o que a gente já viu no outro vídeo que tem aqui, a gente fez um preventivo, ele deu alterado. Quais os caminhos que a gente tem para seguir? O próximo passo é um exame complementar, que é a colposcopia, né, Bruna? E na colposcopia a gente consegue avaliar alguns padrões de vascularização, se aparece alguma área esbranquiçada, que a gente chama aceto-reativa, qual que é o tamanho dessa lesão, qual que é a profundidade, se entra no canal do colo do útero ou não. Tudo isso são detalhes que a gente consegue ver na colposcopia, né? E quando tem indicação, a gente também faz a biópsia, que é tirar um fragmento ali da área que está alterada e encaminhar isso para análise. E sim, e quando a gente pega esse pedacinho e vai para análise, o patologista lá no laboratório vai dar um laudo para a gente, que é o exame anátomo-patológico que a gente fala, que é o laudo da biópsia. A partir desse laudo, a gente pode sim definir que a gente precisa tratar essa lesão, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre esses tratamentos, quais as opções que a gente tem de tratamento para quando segmento de um preventivo alterado, a gente precisa realmente tratá-lo. Quando a gente recebe esse laudo, na maioria das vezes, tá? O tipo de lesão mais comum que a gente tem, ela vai ser graduada entre 1, 2 e 3, que é o NIC1, NIC2 e NIC3. Quando vem um laudo com NIC1, muitas vezes essa lesão não requer tratamento específico, tá? Principalmente considerando a idade da paciente, se ela tem outros fatores de risco, se aquela é a primeira vez que apareceu essa alteração, muitas vezes a gente vai só acompanhar de 6 em 6 meses, observar se vai ter alguma progressão ou não, porque muitas vezes regride sozinho, né? E nesse acompanhamento que a gente vai seguir a paciente com preventivo e colposcopia, né, a gente pode ter um NIC1 de repetição. Então, várias vezes vem esse NIC1 persistente e a gente pode, daí, nesse caso, precisar do tratamento, né? Mas os tratamentos mais indicados quando vem NIC2 e NIC3. Daí a gente vai precisar tratar, né, Bruna? E a indicação do tratamento do NIC2, do NIC3, é justamente porque eles sim têm uma chance real de progredir para um câncer de colo de útero, que é justamente o que a gente não quer. Então, também recapitulando um pouquinho, os NICs, eles não são câncer de colo do útero, eles são o que nós chamamos de lesões precursoras. Então, se não tratado, se não adequadamente acompanhado, pode evoluir para um câncer de colo de útero. E o NIC2, NIC3 são os que têm essa maior probabilidade, por isso que a gente indica o tratamento, né? E eu acho que, voltando um pouquinho, mas é importante dessa definição, agora que a gente vai entrar nos tratamentos propostos, é a gente fazer uma boa colposcopia, para a gente precisa saber da colposcopia onde está essa lesão, mesmo depois que já tem a biópsia. A gente precisa saber dessas lesões, né, Bruna? Mesmo pós-biópsia, eu preciso de uma boa colposcopia para eu saber onde está essa lesão no colo do útero, se ela vai para dentro do canal ou não, onde ela está localizada, para eu indicar os tratamentos. Isso porque um dos tratamentos mais comuns que a gente tem é a cirurgia de alta frequência, popularmente conhecido como CAF ou LIP, que nada mais é do que a gente usar uma alcinha, normalmente semicircular, que vai ter um tamanho padrão, que a gente vai passar ela ali no colo e tirar esse fragmento ali. E a gente pode escolher o tamanho da alça que a gente vai passar, de acordo com o que a gente enxergou na colposcopia, então de acordo com o tamanho da lesão, com a profundidade, se a gente enxerga toda essa lesão na parte mais de fora do colo do útero ou não, se tem algum componente dela que entra ali no canal do colo do útero. Então, esse tratamento, que a gente chama de CAF ou LIP, né, ele pode ser ambulatorial, então a gente pode sim fazer ele no consultório, com uma anestesia local. Aqui, mais comumente, a gente acaba fazendo em centro cirúrgico, né, Bruna, com uma sedação leve. É um procedimento rápido, de forma geral simples, que a gente vai tirar, eu brinco com as pacientes que é tipo a tampinha da laranja, assim, né? A gente tem o colo do útero e a gente passa a alcinha, só que ele vai sair um pouquinho mais profundo na forma de conezinho, assim, pequenininho, e a gente, normalmente, ele é curativo ali, né? A gente tira toda a lesão, a gente vai fazer o segmento, o acompanhamento, mas ele é definidor. Você faz ali bem simples e acabou. Então, ainda que seja um procedimento possível de fazer no consultório, né, normalmente a gente faz no hospital por conforto mesmo,
A maioria dos pacientes prefere estar dormindo durante o procedimento. Ele é um procedimento que é rápido, não tem nenhum corte na barriga, então ele é todo feito ali por baixo. Acabou o procedimento, passou o efeito da sedação, a paciente já pode ir para casa, não precisa ficar internada no hospital. E essa tampinha da laranja, né, que você falou, que a gente retirou, ela é encaminhada daí para análise. Para daí sim a gente ter um anátomo patológico disso que a gente chama de peça cirúrgica. Então a biópsia foi um fragmentozinho, uma beliscada que a gente deu ali no colo, enviou para análise, e agora a gente quer enviar essa lesão por completo para análise. E eu acho que é importante muito para o nosso segmento. Uma coisa que o patologista vai avaliar da peça é onde está a lesão e se tudo que a gente tirou englobou toda a lesão e uma margem. Ou seja, se a gente pegou ali e eu continuei a tirar um pouquinho de tecido saudável junto, que isso vai garantir para mim que toda a lesão foi retirada. Isso chama pra gente de margem livre, né? Vai vir na peça. Então, é o que a gente quer, né? O objetivo é uma margem livre, mas pode acontecer de vir uma margem comprometida. Como a gente passa o eletrodo e ele vai queimando um pouquinho da peça, às vezes a gente pode ter uma lesão que ficou ali na bordinha. Isso vai determinar um pouquinho a mudança no nosso segmento, né, Bruna? Só isso. É importante a gente falar que no caso de vir uma margem comprometida no laudo, então até se você está vendo esse vídeo depois de ter feito um procedimento e ter visto isso no teu laudo, não quer dizer que você precisa passar por um novo procedimento, tá? O que vai mudar é como a gente vai te acompanhar daqui em diante. Isso porque mesmo no caso das margens comprometidas, o mais provável é que tenha sim saído toda a lesão, só não foi possível de avaliar por essa queimadura ali em volta da margem. E mesmo ali no colo do útero, que ficou ali no teu útero, depois que a gente tira essa tampinha, a gente cauteriza para não ter nenhum sangramento. E essa própria cauterização pode destruir ali, porventura, algumas células, algumas áreas que ficaram uma lesão residual. Então, o que vai mudar no caso da margem comprometida é como a gente vai te acompanhar depois do procedimento. É isso que a gente traz aqui, às vezes fica um pouco uns termos mais técnicos, um pouco mais complexo, e por isso a importância da consulta e do acompanhamento, né? De não ficar só no vídeo pra gente acompanhar, mas isso deixa a importância do acompanhamento. Então, tanto pré como pós. O que vai mudar pra gente é como a gente vai seguir. Então, a gente vai continuar, eu falei ali antes, e acabou, né? Acabou que a gente geralmente tira toda a lesão, mas não acabou o segmento. A gente precisa continuar acompanhando, fazendo o preventivo, fazendo a colposcopia. O teste do DNA HPV, que é mais recente agora. De 6 em 6 meses ali. E a depender da margem, a gente vai estipular esse tempo que a gente pode, vamos voltar para o acompanhamento anual. Né, Isso mesmo. E tem outras modalidades de tratamento também, né, Ju? Então a gente falou da cirurgia de alta frequência, o CAF, que é o mais comum, é o que vai dar pra gente usar em boa parte das pacientes, mas também a gente tem um outro tipo de tratamento, que se a gente for usar o nome mais técnico dele, na verdade, é exérese da zona de transformação do tipo 3. Mas que, resumindo, quando a gente vai pesquisar ali em termos mais populares, é a conização, que pode ser feita com bisturi a frio, né? Então, não é esse eletrodozinho que vai cortando e já cauterizando, é feito realmente com a lâmina de bisturi, ou então com outro tipo de eletrodo também, que é um pouquinho diferente, mas que a gente consegue tirar uma profundidade maior do canal ali do colo do útero, né? Isso é bem importante, por isso que a gente fala de uma boa colposcopia, né, Bruna? Porque só a biópsia isolada, ela dá muito pra gente, a gente precisa dela, mas a gente precisa muito saber onde está a lesão. E isso vai definir o nosso tipo de tratamento. Esse tipo de tratamento é indicado quando a lesão, a gente não consegue ver o finalzinho dela. Então eu preciso tirar uma peça cirúrgica, eu preciso tirar um corte um pouquinho mais profundo. Então a gente precisa mudar a modalidade de tratamento para pegar um pouquinho mais de profundidade e garantir que a gente faça o melhor tratamento para você. Isso mesmo. E Ju, uma dúvida muito comum das pacientes depois de passarem por esse procedimento, seja o CAF, seja a conização. Eu ainda quero gestar. Como que fica? Eu vou conseguir engravidar? Vai. Ele não atrapalha. A gente tem que lembrar que o colo do útero é uma parte vaginal ali do útero, né? Eu não chego nenhuma das técnicas dentro do útero, porém eu preciso saber, e isso é muito importante. Às vezes a gente faz uma cirurgia e a gente não sabe, ou não pega laudo cirúrgico, ou nem sabe o que fez, né? Se eu fiz um CAF, se eu tirei uma porção do colo pequeno, ou se eu fiz uma conização, que é um pouquinho maior. Muda um pouquinho pra gente. Mas a gente vai avaliar o tamanho do colo, o quanto, né, ficou ali,
Geralmente o CAF ele é muito pequeno, eu mantenho um tamanho de colo muito suficiente para manter a gestação, que a preocupação não é nem de poder engravidar, mas com o peso do neném, o colo do útero não segurar essa gestação, né? De a gente ter uma prematuridade. Então a gente vai acompanhar, vai avaliar o tamanho desse colo do útero e sim, é muito importante a gente saber qual tipo de procedimento foi feito. Se for possível ter os laudos, levar para o obstetra ajuda muito, mas a gente vai acompanhar esse colo do útero sim, mas a gestação ela acaba entrando, dependendo da técnica, com uma tensão um pouco maior para a prematuridade, mas uma gestação que bem acompanhada também vai bem tranquilo. Então a gente aumenta um pouco o risco de trabalho de parto prematuro, mas isso não é algo definidor, né? Não é algo que com certeza vai acontecer. E o mais importante é você estar tratada, né? Para poder viver essa futura gestação aí da maneira mais saudável, né? Agora, Ju, outra pergunta, talvez um pouco mais polêmica. Preciso tirar o útero? Por que não tirar o útero? Nossa, isso é muito polêmico, né? Já tive meus filhos todos. Não é melhor eu já tirar o útero de uma vez? Eu tô com risco de câncer. Não, tá? Eu acho que é muito importante a gente entender que a gente traz muito isso em consulta, quando a gente frisa muito. O HPV, ele é um vírus que ele fica no colo do útero e vagina e vulva. Ele não é um vírus que costuma acender muito e fazer alguma coisa lá para a parte do útero lá em cima. Então, mesmo que em alguns casos, né, de câncer de colo do útero, sim, às vezes... Lembrando que a gente está falando das lesões pré. A gente está falando das lesões pré-câncer. A gente vai ter uma indicação, mas nesse caso de NIC 1, 2 e 3, é muito mais seguro a gente fazer uma técnica minimamente invasiva e a gente continuar acompanhando colo e vagina ali com a colposcopia, do que a gente fazer uma cirurgia invasiva que tira o útero e a gente vai continuar tendo que acompanhar do mesmo jeito, igual e com uma dificuldade técnica até um pouco maior. A gente perde muito mais parâmetro, né? Então, quando a gente faz a cirurgia da retirada inteira do colo do útero, é muito mais difícil a gente conseguir analisar essa vagina, esse fundo ali onde antes ficava o colo do útero, para ver se isso tem lesão. Então, é quase como se o colo do útero ele servisse como um sinalizador pra gente mesmo, né? O que é importante a gente entender é que quando a gente faz qualquer tratamento, seja o CAF ou seja a retirada do útero, nós estamos tratando a lesão. Esses tratamentos, a gente não consegue eliminar o vírus de circulação do teu corpo. O que vai fazer isso é o teu próprio sistema imune. Ainda que fazer o procedimento incentive o teu sistema imune a lutar contra esse HPV, eu não tenho como garantir que ele vai ser eliminado ali do teu corpo. Então a gente precisa continuar acompanhando para saber se esse vírus vai fazer uma nova lesão ou não. E manter o colo do útero ali serve justamente como um sinalizador pra gente, facilita esse acompanhamento pra gente. É verdade, Bruno. E outra coisa, outra dúvida também que pode acontecer, relação sexual. Muda alguma coisa depois do procedimento? Muda alguma coisa na menstruação? Essas duas coisas são bem questionadas, né? Então, para relação sexual, claro, depois do procedimento a gente pede um tempo sem relação sexual, normalmente em torno de 30 dias, pra gente ter uma cicatrização melhor ali do colo. Passou desse período, teve consulta de retorno, a gente avaliou que está bem cicatrizado, vai poder voltar a ter relação com penetração. Isso não vai alterar em nada, não muda em nada para ter a relação. E também não muda em nada a parte da menstruação, tá? Raríssimos casos onde a gente pode ser que o orifício ali que comunica a parte de dentro do útero, que está lá dentro do nosso abdômen, da nossa pelve, com a parte de fora, para onde sai a menstruação, ele pode se fechar demais e essa menstruação não conseguir sair. Mas isso é, assim, uma complicação muito rara desses procedimentos. De maneira geral, não vai alterar em nada a menstruação. Então, Bruno, a gente falou bastante sobre o tratamento. A gente sabe que preventivo, colposcopia, tudo assusta, é um termo que vem e a gente está aqui com o propósito de desmistificar mesmo e deixar mais claro. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem termos técnicos aqui. Se tiver dúvida, comente aqui, fale com a gente, segue a gente no canal, que a gente está sempre colocando bastante vídeo de qualidade para você.